Olá, gente. O ProfPlay está provisoriamente fora do ar, está passando por um momento de férias, de recesso. No entanto, devido aos acontecimentos recentes que houve no Brasil, mais particularmente em Brasília, eu e Carlão resolvemos falar pelo menos poucos minutos para dar o nosso parecer como empresa, como veículo de comunicação sobre o que aconteceu. Ontem à tarde, fiquei, aliás, fazendo uma coisa que eu não fazia já há muitos anos, talvez há mais de 10 anos, que é ficar assistindo televisão horas a fio para acompanhar assim de maneira mais atualizada, mais ao vivo o que estava acontecendo e quase que não dava para acreditar. Como foi um evento muito complexo, é necessário que nós ponhamos os nomes corretos no que houve. Um nome correto, um nome cabível, é o nome terrorismo. Ontem, o Brasil sofreu um ataque terrorista, assim como houve no Capitólio, nos Estados Unidos, há não muito tempo atrás. Inclusive, esse movimento terrorista que houve no Brasil foi, em parte, inspirado no que houve nos Estados Unidos. Abre aspas, diga-se de passagem, que nos Estados Unidos os terroristas todos foram presos. Isto é, uma vez que você comete um crime, é necessário que você pague pelo crime. No Brasil, a metodologia mais convencional para você pagar crimes de maior gravidade é regime fechado ou cadeia, que via de regra pode ir até 30 anos. Uma vez que o Brasil sofreu um ataque terrorista em Brasília, no Palácio do Planalto, no prédio do Congresso Nacional, que compreende tanto a Câmara dos Deputados, bem como a parte dos senadores, além do Palácio do Supremo Tribunal Federal, é necessário entender que terrorismo é todas as vezes que você usa de violência premeditada para atingir finalidades políticas, esta ação pode ser classificada como terrorista. Então, esse é um dado. No dia 8 de janeiro de 2023, um conjunto de milhares de pessoas, da qual a gente não sabe exatamente ainda o número, existem chutes de dezenas de milhares e outros de centenas de milhares, não só depredaram ou delapidaram o patrimônio público, como fizeram uma coisa contra Brasília que ainda nunca tinha havido. Outra maneira de analisar isso, além do terrorismo, é classificar como golpe de Estado. Atacaram os 3 prédios que simbolizam os 3 poderes que garantem o tripé do funcionamento da República e da democracia no Brasil. Atacaram, ao mesmo tempo, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Hoje, como a produção de imagens é muito fértil e como a produção de documentos é muito rápida, muito entrecruzada, achar essas pessoas vai ser muito fácil. Já colocaram na cadeia preventiva algumas centenas de pessoas. No entanto, é necessário que a gente abra o olho para entender a gravidade desse assunto e não achar que foi uma simples algazarra ou uma simples desordem de massa. Foi um movimento premeditadamente violento, uma tentativa de golpe de Estado. Isso é uma vergonha alheia. Alguns países, eu sinceramente, como brasileiro ontem, me senti um pouco constrangido com aquilo tudo. De outro lado da história, também há um elemento que as forças policiais, as diferentes formas de polícia que poderiam ter contido o evento no começo foram levianas. Não é à toa que o atual governador do Distrito Federal ele está fora do seu cargo durante pelo menos 90 dias. No entanto, vamos ficar esperto, porque desrespeito à democracia é uma coisa seríssima. Quando isso houve no passado, na história do Brasil, houve momentos históricos tenebrosos adiante, então a gente não pode passar pano por esse tipo de coisa. É cadeia nesses terroristas. Forte abraço. Olá, olá, tudo bem? Que momento, hein? Que terrível. Nunca pensei que fosse falar sobre isso, mas estamos em um momento grave
de exceção. Democracia prevê a discordância, prevê os embates de ideias e prevê, obviamente, o respeito às instituições. O que nós assistimos no dia 8 de janeiro do ano de 23 foi uma dinâmica de barbárie. Pessoas insatisfeitas com o resultado de uma eleição justa partiram para a violência e depredaram os grandes símbolos da democracia brasileira: o prédio do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Aquelas ações que representam uma reivindicação, ao meu ver, injusta, são ações que devem ser classificadas dentro da dinâmica criminal. Eu não sou jurista, não sou advogado, não sou estudioso de leis, mas entendo que destruição do patrimônio público é crime. Incitação ao ódio é crime. Então, algo precisa ser feito. Espero que as nossas instituições consigam estar aptas a dar a resposta que é, no mínimo, cadeia, e cadeia grande. Vamos lembrar que há algum tempo, um indivíduo chamado Paulo Galo liderou um movimento que colocou fogo na estátua do Borba Gato. E ele puxou cadeia. Então eu entendo que nós devemos dar uma resposta, no mínimo, bem mais dura. Afinal de contas, o que nós assistimos ali foi algo inaceitável. Roubaram armas, depredaram o patrimônio, destruíram ali instrumentos importantes, obras de arte de um valor inenarrável. Então, sem sombra de dúvida, aquilo precisa de uma resposta. E acredito que agora, todos aqueles que não são eleitores do Lula, do PT, mas que são pessoas mais moderadas, pessoas de bom senso, nesse momento vão se colocar em apoio à democracia, valorizando as instituições. Que nossos representantes tenham a força, a seriedade e a coragem necessários para colocar na cadeia quem precisa. Não só as pessoas que estavam lá depredando, mas os mandatários, os financiadores, que são tão criminosos quanto. E, como dizem aí, criminoso tem que ser punido. Não vou dizer que eles têm que morrer, mas criminoso é bandido. E bandido tem que ter o que merece. Grande abraço.